Vamos ficar de pé? Abra a tua palavra no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 13. Nós vamos ler um único versículo. Versículo de número 33. Mateus 13, versículo de número 33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas e sobre todos existentes, Senhor, sobre a face da terra. Muito obrigado, ó Pai, nós colocamos os nossos corações diante de Ti. Clamamos, Senhor Deus, pela presença do amado Espírito Santo de Deus. E em nome de Jesus, que a Tua palavra cumpra o propósito a que está destinada na vida de cada um de nós nessa noite, ó Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos sentar. Tá. Nós vamos ver algumas coisas interessantes. Eu tenho certeza que cada um de nós já teve a oportunidade de olharmos, porventura, um pão, uma aparência bonita. E às vezes o que? Cortamos esse pão, pegamos na mão para cortar esse pão e ele é pesado. Ele é um pão pesado. Então aquilo que parecia tão bonito, de repente o que? Se torna com um sabor que não te agrada. A mesma coisa nós mulheres, né? Nós o que podemos fazer? Um bolo, preparamos todos os ingredientes com carinho, tudo, né? E o que acontece? Colocamos no forno, o bolo cresce e de repente o que? Ele abaixa, fica um bolo pesado e que praticamente ninguém come. Todos nós tivemos oportunidade de vivenciar isso. Por outro lado, você já teve a oportunidade de também o quê? Comprar ou fazer um pão, ele ficar lindo, ficar leve e gostoso, né? Amados, isso é possível. Tanto uma coisa negativa quanto uma coisa positiva é possível por causa do fermento. E quando nós falamos em fermento, nós vamos ver que, portanto, existe um fermento bom e existe um fermento ruim. Um fermento que faz bem e outro fermento que aparentemente foi bom, mas que o resultado foi ruim. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. A palavra do Senhor diz assim, Jesus disse que o reino de Deus é comparado à mulher que coloca uma medida de fermento em 3 xícaras de farinha. E aquilo leveda toda a massa. Vamos entender alguma coisa sobre o fermento. Eu tenho que entender que, em primeiro lugar, você vai ver o quê? Que o fermento, ele foi originado no Egito. Então, era uma água com farinha de trigo. Deixavam passar a noite para que aquilo fermentasse e aquilo então era usado no pão. Quem descobriu isso? Os egípcios. Pois bem, nós vamos nos reportar a uma época em que o povo hebreu estava cativo no Egito, sim? E que o Senhor disse que ia libertá-los. E o Senhor disse que passasse o sangue nos umbrais da porta, lembra disso? Sacrificasse o cordeiro, comessem desse cordeiro, mas o sangue era passado nos umbrais da porta. Só que o Senhor também te disse o seguinte: vós comereis pães asmos e ervas amargas. Pães asmos, amados, é pão sem fermento nenhum. Por quê? Por que o Senhor Jesus disse, por que a palavra de Deus nos diz isso? Que realmente eles comessem o pão asmo com as ervas amargas. Tinha um propósito. O Senhor queria que eles tirassem da sua vida aquilo que era o fermento dos egípcios no seu coração. E qual que era o fermento dos egípcios, amados? Idolatria. Eles tinham deuses para tudo quanto era coisa. E aquilo foi enxertado
no coração o quê? Do povo hebreu. E o Senhor dizia, não, vocês vão comer o pão sem levedar, sem fermento nenhum, pães asmos. Eu quero que vocês comam o pão asmo, que vocês não vão ter tempo, inclusive, nem para esperar levedar. Porque toda vez que se usa o fermento, existe um tempo para levedar. Principalmente naquele tempo, o tipo de fermento que era produzido. E nós vemos o que? Que em outra situação, se nós formos caminhando na palavra de Deus, vamos passar pelo livro de Êxodo, etc., chegamos no livro de Levítico. E o Senhor diz assim, nas ofertas de cereais, apresenteis os vossos cereais e a farinha sem fermento. Em outra ocasião, muito tempo lá atrás, eu falei sobre a farinha, que a farinha representa a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ter fermento nenhum, amados. Ela tem que ser pura, autêntica, verdadeira, como ela é. E o fermento? O que o Senhor está dizendo? Eu não quero contaminação da farinha. Eu não quero contaminação da farinha. Tudo aquilo que apresentarem diante de mim, seja puro. Seja puro. E nós vemos isso na palavra de Deus. Encontramos esses relatos desde o Velho Testamento. E nós vamos ver o quê? Que essa palavra que nós acabamos de ler, quem falou? O próprio Senhor Jesus. E aí ele compara o reino de Deus e o seu crescimento com o fermento. Aí nós entendemos que existe um fermento bom, positivo para o reino de Deus, e existe também o quê? Um fermento ruim, que é esse que a palavra de Deus relata que não tivessem na vida daqueles o quê? Que professavam a fé no Senhor. Pois bem, nós vamos ver que tudo isso tem relação na palavra de Deus. E eu gosto muito da relação que existe entre o Novo e o Velho Testamento. Nós vamos ver que na Páscoa, amados, a Páscoa era uma festa perpétua entre os judeus que nós também comemoramos de um modo um pouco diferente. A festa da Páscoa para os judeus era a libertação, a saída deles do Egito. Então o que acontece? São 7 dias de festa. Nesses 7 dias, eles comem pães asmos, ervas amargas. Para se lembrar, das ervas amargas reportavam o sofrimento que eles tiveram no Egito e do que o Senhor os libertou. Sim? E durante esses 7 dias, amados, nessa festa que é perpétua entre os judeus, eles meditam, eles procuram tirar da sua vida tudo aquilo que é impureza, tudo aquilo que é pecado. Jesus o quê? Realmente também participou da Páscoa, e nós sabemos que ele morreu próximo ali da Páscoa. Nós cristãos comemoramos a Páscoa com outro sentido, acrescentamos a isso o quê? Jesus Cristo de Nazaré, que vestiu-se do nosso pecado, morreu naquela cruz por cada um de nós, para que nós fôssemos livres do nosso pecado. E ele ressuscitou. Nós acrescentamos a essa festa da Páscoa Jesus, o Cordeiro de Deus, que morreu por cada um de nós. Amém? E nós comemoramos isso. O que isso tem a ver com fermento, amados? Eu quero te dizer que quando Jesus foi levantado naquela cruz, todo fermento de idolatria, todo fermento maligno, de murmuração, de hipocrisia, de mentira, de ódio, de engano, de degeneração moral, Jesus levou naquela cruz. E nós vamos ver, amados, que Jesus levou o fermento ruim sobre ele naquela cruz, para que você e eu fôssemos livres dele. Amém? Por outro lado, nós vamos caminhar na palavra de Deus. E você vai ver o que aqui? Ao caminhar na palavra de Deus, nós encontramos o Senhor Jesus dizendo o seguinte: logo depois da multiplicação dos pães, nós vemos o que? Que os discípulos não entenderam a multiplicação dos pães. E o Senhor Jesus disse para eles o seguinte:
guardai-vos do fermento dos fariseus. Se era para se guardar do fermento dos fariseus, indicava o quê? Um fermento que não era bom. Sim? Não produzia o quê? Frutos para o reino. Não produzia crescimento do reino de Deus. E em outro texto, a palavra do Senhor nos fala que esse fermento, Jesus explicando qual que era o fermento dos fariseus e dos saduceus, era um fermento de hipocrisia e malícia, de corrupção. E o Senhor Jesus disse, guardai-vos deste fermento. Pois bem, nós vamos encontrar, amados, se você puder abrir aí, 1 Coríntios capítulo 5, nós vamos encontrar uma palavra de Paulo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 7 e 8. Nós vamos encontrar aqui uma palavra de Paulo agora, falando sobre o fermento. E Paulo diz assim, lançai fora, versículo 7, lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento. O que o Senhor está dizendo? Tira aquilo que é velho, tira aquilo que é idolatria, tira aquilo que é corrupção, tira aquilo que é engano. Que vocês, cada um de nós, seja como sem fermento. Pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E o versículo 8 diz assim, pelo que celebremos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Sim. E é aqui que nós vamos realmente nos avaliar. Essa noite o Senhor colocou isso no meu coração tão fortemente. E a pergunta que eu te faço é, você tem sido um fermento que faz crescer o reino de Deus? Ou você tem sido um fermento que aborta o reino de Deus? Gostaria que nós examinássemos isso, amados. O fermento, lá no Velho Testamento, era o fermento da idolatria. A palavra do Senhor nos diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, toda e qualquer outra pessoa diante da qual você se inclina ou reverencia é idolatria. E a palavra de Deus nos diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Sim? Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, qualquer forma de idolatria, amados, precisa ser tirada da nossa vida. Aí você pode pensar assim, não, eu não idolatro ninguém. Eu quero perguntar, e a você mesmo? E a você mesmo? Sabe por quê, amados? Muitas vezes fica uma soberba, uma arrogância, onde nos achamos mais do que os outros. Achamos que somos muito melhores do que fulano, ciclano, bertrano. Somos capazes de apontar o dedo para quem quer que seja. Não seria isso uma idolatria pessoal? Daí você podia dizer assim para mim, já sei, mas o Senhor Jesus disse que o primeiro mandamento é amar Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o seu entendimento. Mas o segundo mandamento qual seria? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí você podia dizer, não. Eu gostar de mim mesma ou de mim mesmo não quer dizer que eu estou em idolatria. Vamos examinar essa palavra, amados? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que é isso? Identifica como igual. Nem você maior do que o seu próximo, nem o seu próximo maior do que você.
Aí agrada a Deus. E quando nós respeitamos o nosso próximo como igual a nós agradamos o coração de Deus. Mas eu gostaria de analisar aqui, amados, qual que é o fermento ruim? Qual é o fermento que interfere para a diminuição do reino de Deus? A palavra do Senhor nos fala aqui, para remover toda hipocrisia, toda máscara das nossas vidas. Máscara diante de Deus. Não, Senhor, olha, eu vou orar um pouquinho hoje, porque realmente eu quero agradar seu coração. Tira a máscara. Tira a máscara. Deus vai se agradar muito mais de cada um de nós, amados, quando nós, em sinceridade, dizer: Senhor, eu fui negligente, eu quero estar mais na tua presença, mas eu estou com essa dificuldade, tira a máscara. O Senhor vai se alegrar mais com isso e vai entrar na tua causa. E sabe qual é o problema, amados? A hipocrisia sair da presença de Deus e estar nas nossas vidas, com a nossa família, com os nossos amigos, no nosso trabalho, onde quer que estejamos. Hipocrisia é fermento podre. Onde quer que esteja é fermento podre. Sabe por quê? Vai gerar um engano. E o engano o que é? Uma mentira. E a palavra de Deus diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Sabe, amados, às vezes é a questão de um abraço, às vezes é a questão de um sorriso, às vezes é a questão de uma atenção. Que nós precisamos mudar. Nós precisamos ser fermento para o reino de Deus. E não contra o reino de Deus. Nós precisamos ser verdadeiros. A palavra de Deus fala para nós sermos verdadeiros. Amamos. Aqueles que toleramos, mas nos mantemos à parte. Temos essa liberdade, amados. Temos a liberdade de colocá-los o quê? Numa posição de recuo? Temos sim. Mas a palavra de Deus nos ensina a sermos verdadeiros. Porque a palavra de Deus nos fala que fermento podre é mentira. A mentira é um fermento podre. A mentira vai causar engano. E o engano, amados, vai levar à morte. Ou seja, afasta cada um de nós do reino de Deus. Você quer ver outro fermento podre que precisamos tirar da nossa vida? Murmuração. Sabe o que a murmuração faz? Ela torna a pessoa absolutamente insatisfeita. E sabe o que o insatisfeito faz? Ele é ingrato. O insatisfeito é absolutamente ingrato para com Deus e para com aqueles que estão ao redor dele. Murmuração. Isso, amados, desagrada o coração de Deus. Afasta pessoas. Afasta mesmo. Nós vamos ver o quê? Que é uma semente podre. É um fermento podre. E que precisa ser tirado das nossas vidas. Murmuração, volto a dizer, produz insatisfação constante. Você vai ver que você murmura aqui, daqui a pouco você está murmurando daquilo outro, e assim por diante. Forma uma cadeia, um ciclo de murmuração que você está permanentemente insatisfeito. Você está insatisfeito com o seu trabalho, você está insatisfeito com a sua família, você está insatisfeito com o seu dinheiro, você está insatisfeito com a sua família, com os seus amigos, com o que você tem. Isso impede de expressar gratidão. Eu e eu.
Isso também tem a ver com a idolatria da própria pessoa. Eu e eu. Eu sou o centro. Mentira. Você pode ser o centro, eu ser o centro do amor de Deus. Mas o Senhor diz, para que nós sejamos um no amor de Cristo. Sabe, amados? Tem gente que tem um fermento de loucura. Você vai dizer assim, que tipo de loucura? O que está querendo dizer? Aquela pessoa que é intempestiva. Tanto fala o que quer, quanto age como quer. O resultado disso, amados, é quebra de relacionamentos. E as consequências disso são das mais variáveis. Desde perda de amigos, desde perda de pessoas, até o quê? Vamos dizer, cadeia em casos severos e casos graves, né? Assim como morte. Loucura. Fermento de loucura. Precisamos tirar isso da nossa vida. Não faz parte do servo de Deus. Fermento de malícia. Chocarrice são aquelas piadinhas, sabe? A palavra de Deus fala de chocarrice. Piadinhas que são maliciosas. Você já viu que se você convive com alguém que tem umas piadinhas maliciosas, se você não cortar, daqui a pouco ela está falando aquela, falando outra e falando outra. E o que acontece com você? Está rindo de todas. Ou seja, Satanás está jogando na tua mente algo que é um fermento podre. E a malícia abre o leque para muitas coisas. Abre o leque para malícia sexual, para malícia moral, para corrupção. E o quê? Uma mente cauterizada. Uma mente cauterizada. Que acha que tudo aquilo é normal. Tudo aquilo é absolutamente normal. Cuidado com aquilo que você acha que é absolutamente normal. Pode ser um fermento podre. Que depõe contra o reino de Deus. E nós vamos ver, amados, que verdadeiramente o Senhor nos exorta a que não tenhamos o fermento da corrupção dentro de nós. Do engano, da mentira, do ódio. Nos nossos relacionamentos, cuidado com os relacionamentos. Pode ser um fermento podre. Veja bem com quem você anda. A palavra de Deus exorta. As más companhias corrompem os bons costumes. E é verdade. Você conhece, eu tenho certeza que cada um de nós aqui conhece pessoas que foram influenciadas por outras. E que foram péssimas na sua vida. E colheram frutos que foram absolutamente desaponadores e tristes. Mas eu quero te dizer o que o Senhor nos diz. Para tirar o fermento velho. Hoje é dia. É dia de tirar o fermento velho. Para que a gente seja uma massa nova. Em verdade. Em sinceridade. Em amor. Amados, quer um fermento bom? Palavras de amor. Quando nós ministramos palavras de amor uns aos outros, e mesmo aquele estranho, você não sabe, e nós não podemos dimensionar, mas às vezes uma simples palavra sua ou minha modifica o dia de alguém. Palavras de amor. Palavras de edificação, palavras de respeito, palavras que são o quê? Palavras de harmonia, amados. Isso faz parte do reino de Deus. Pois até na exortação, o Senhor fala que nós saibamos como exortar. Que nós não sejamos imprudentes em como exortar. Até para exortar, o Senhor nos fala que nós tenhamos cuidado. Para que nós sejamos
bom fermento que produz aumento do reino de Deus. Quando nós falamos sim, sim, não, não. Não, eu vou. Não, eu não vou. Eu vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Você tem a possibilidade de dizer sim e não. Você tem a possibilidade de ser verdadeiro sempre. Precisamos viver essa verdade do Evangelho da Palavra, amados. Que fermento somos? Fazemos crescer o reino de Deus? Expressamos para crescer o reino de Deus? Que tipo de fermento somos? Acolhida. Precisamos aprender a ser hospitaleiros e acolhedores. O Senhor nos fala isso na sua palavra. Isso faz parte do reino. E a verdade, amados, o gostoso mesmo é que entre família, entre amigos que se querem bem, entre você e Deus e eu e Deus, a verdade pode ser dita e deve ser dita. Família é algo sui generis, né? É bem particular. É onde todos se conhecem, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, né? E que você vai ver o quê? Que nós exaltamos as coisas boas, principalmente para aqueles que estão de fora, mas que não deixamos de conhecer as coisas ruins uns dos outros. E precisamos aprender a lidar com isso. Precisamos aprender a lidar com isso. Onde você estiver, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, com amigos, esposo, esposa, namorados, namoradas, precisamos ser verdadeiros. A mentira mata, amados. E o que Jesus disse para aqueles fariseus? Vós tendes por pai o diabo, e ele peca desde o princípio. Precisamos ser verdadeiros. O Senhor quer que nós tiremos todo o fermento do egoísmo da nossa vida. Precisamos e queremos tirar isso das nossas vidas. Eu te convido a ficar de pé. Nós vamos estar orando exatamente por isso. Você pode fechar os teus olhos. Deixa o Espírito Santo de Deus andar pela sua vida, pelo seu coração. Deixa o Espírito Santo falar com você. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus falou com você nessa noite. Eu tenho certeza que algo o Senhor quer fazer na sua vida e na vida de cada um de nós nessa noite. O Senhor quer remover da sua vida e da minha vida aquilo que não agrada o Senhor. Mas eu vou te dizer, meu amado, minha amada, Ele só vai poder fazer isso se você permitir. Porque o Espírito de Deus é cavaleiro e você sabe disso. Se você, a palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deixa o Espírito Santo de Deus examinar o teu coração nessa noite. Ele tem uma boa obra a realizar em você nessa noite. Que você possa examinar. Senhor, verdade, verdade. Isso aqui na minha vida, Senhor Deus, está me produzindo danos, está afastando pessoas, está
está me fazendo mal. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade, meu amado, minha amada, para tratar contigo. Vamos estar orando. Pai eterno, Deus querido, o Senhor sonda e conhece os nossos corações. O Senhor sonda e conhece o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor conhece o coração de cada um de nós, ó Pai, que professamos o Teu reino. Professamos e confessamos o nome de Cristo Jesus como nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei. Senhor, nós sabemos que nós somos embaixadores do Teu reino aqui na terra. Senhor Deus, e embaixador representa o Teu reino aqui. Pai querido, em nome de Jesus, sonda cada coração agora. Que Teu Espírito Santo esteja a convencer do pecado, da justiça e do juízo, cada um, em nome de Jesus. E que cada um possa, Senhor Deus, se depositar diante de Ti, em humilhação, pedindo perdão pelas suas faltas, por aquilo, Senhor Deus, que não produziu o crescimento do Teu reino. Senhor Deus e Pai, nós clamamos que o Senhor possa remover de cada uma das nossas vidas, Senhor Deus, o fermento velho. E que nós sejamos como aquela massa sem fermento. Senhor Deus, e que nós possamos, Senhor Deus, caminhar, servindo ao Senhor, com aquilo que edifica, com aquilo que sustenta, com aquilo que é amoroso, com aquilo que é fiel, com aquilo que é verdadeiro, aquilo que é santo. Querido Deus, o Senhor nos chamou como povo de Deus para a santidade do Senhor. Que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, nessa noite, esteja realizando em cada coração um processo, Senhor Deus, de lavagem no sangue de Jesus e de transformação de corações pela Tua palavra, que é a verdade que nos liberta. Senhor, a Tua bondade e misericórdia olha para dentro de cada um de nós. O Senhor começou uma boa obra em cada um. E a Tua palavra nos garante que o Senhor terminará essa boa obra até que Cristo venha. Senhor Deus, nós não queremos ser negligentes, nós não queremos ser nécios, nós não queremos ser tardios. Pai, para ouvir a voz do Teu Santo Espírito, fala conosco, Senhor. Transforma nossas vidas. Nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém?